Olá você, estamos aqui na Igreja Batista do Lago, no último dia da nossa conferência de liderança. E nesse encontro mais do que especial, teremos a alegria e a honra de estar com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso pastor sênior, o pastor da Igreja Batista do Lago aqui em Brasília, pastor Hércio Fonseca de Araújo. Pastor este que tem nos liderado desde 2005, nesse processo de vivermos essa liderança intencional. Pastor, é uma alegria, uma honra estar aqui contigo, poder chamar você de meu pastor. E eu queria perguntar para o senhor, nesse encontro tão especial, como é iniciar um ministério aqui na igreja, em 2005, com uma igreja bem pequena, no início do seu ministério. Como é iniciar esse trabalho até hoje, de uma igreja, como é essa transição de uma igreja pequena para uma igreja hoje extremamente expressiva, representativa, uma igreja relevante dentro do nosso contexto, do nosso cenário cristão aqui, não só do nosso Distrito Federal, mas eu creio que do Brasil. Como é exercer essa liderança intencional e realizar essa transição de uma igreja bem pequena para uma igreja hoje com fluxo de mais de 2.000 pessoas? Alexandre, que bom podermos realizar essa conferência e saber que em todo esse processo Deus foi o condutor das nossas vidas. O desafio era de trazermos uma realidade diferente para a igreja, que estava restrita a um bairro, a uma realidade de um público bem menor, e permitir que tudo viesse chegar nesse patamar que nós estamos de igreja no nosso tempo. O grande desafio é ouvir a voz do Senhor. Muitas vezes a gente busca projetos, nós buscamos estratégias, mas não há nada melhor do que a dependência de Deus. Certamente, quando nos falta capacidade, força, intelecto, Deus sempre é o nosso condutor. E nesses anos, quase 21 anos que eu estou à frente da Igreja Batista do Lago, eu sempre busquei ouvir o Senhor. Foram em dias bons e em dias desafiadores, em dias em que nós tínhamos muito pouco e em dias de abundância que nós podemos experimentar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, a direção de Deus em tudo aquilo que estávamos realizando. Por isso, um líder intencional, ele não pode ser guiado pelo seu intelecto, pela sua experiência profissional, por aquilo que ele carrega como currículo. O líder intencional, ele precisa buscar em Deus as suas referências. Eu acredito que esse é um grande desafio para o nosso tempo, para a pós-modernidade, onde temos tantas coisas acessíveis hoje, de ferramentas, tempo da IA, tempo do computador de alto nível, e nós buscarmos dobrar o joelho e buscar essa dependência de Deus. Essas ferramentas, elas são úteis, elas são apropriadas, mas eu não posso esquecer a necessidade de que o que vai forjar o caráter do líder é o seu relacionamento com Deus. E foi nesse processo que nós vivemos como igreja, essa busca da direção de Deus. Você nos acompanha durante todos esses anos, e como é precioso a gente ver que em muitos momentos nós pensávamos que não havia solução, não havia saída para tantas coisas que nós vivemos. E foi nas madrugadas, foi chorando na presença do Senhor, foi muitas vezes com o joelho no chão e boca no pó, como eu gosto de dizer, que nós somos respondidos pelo Senhor. E eu creio que Deus continua levantando líderes que se disponham a ouvir sua voz, a sentir-se chamado por Ele, a sentir-se capacitado por Ele. Há um jargão evangeliquez que diz que Deus não chama capacitados, mas Ele capacita chamados. E eu acredito nessa realidade. Deus sempre levanta pessoas que têm um coração sensível, uma vida disponível para que a obra dele seja feita em nós e através de nós. E é interessante tudo isso que o senhor falou, me faz lembrar de Provérbios 3:5, quando o autor declara da parte do Senhor: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não faça da sua capacidade, como o Senhor disse, não faça das suas forças, não faça do teu intelecto a tua base de sustentação, a tua plataforma onde você vai se projetar, mas faça da sua confiança no Senhor o seu alicerce, a base da sua vida e do seu ministério. E é exatamente isso que o Senhor acabou de declarar.
E é isso que nós vamos viver hoje, aqui como igreja. Será um tempo precioso, porque eu creio que Deus não levanta líderes pela performance, mas Ele busca um coração rendido diante da presença dEle. Deus não está preocupado só com o nosso carisma, Ele está preocupado com o nosso caráter. Ele quer levantar líderes comprometidos com a sua causa, com o seu nome, com o seu reino e com pessoas, né? Nós não erguemos prédios, nosso trabalho é erguer vidas. E esse é o nosso propósito, é nisso que nós estamos imbuídos, é nisso que nós temos gastado a nossa vida aqui durante esses 20 anos. E eu queria encerrar com uma pergunta. Certa vez eu já até te fiz essa pergunta, mas eu penso que é interessante a gente fazê-la novamente para poder registrar isso. Uma vez eu perguntei para o senhor, a gente andando aqui, depois de a igreja já ter avançado muito, e a gente fazendo ali, o senhor fazendo uma reflexão sobre o ministério, sobre a vida, e eu perguntei assim para o senhor teria coragem de recomeçar, de fazer tudo novamente? Aí o senhor, sem titubear, de pronto falou, eu teria sim, eu começaria e recomeçaria se fosse necessário. Eu creio que esse é o propósito de estarmos aqui, né? Sempre que a gente vence uma batalha, que a gente está no curso de uma jornada, a gente olha para trás e é preciso olhar para trás com entusiasmo e se dispor a viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós não sabemos os caminhos do Senhor, né? A gente imagina algo e muitas vezes Deus nos desafia a viver sempre uma realidade que foge do nosso controle, que foge do nosso domínio. Como no ano passado, um grande recomeço. E eu tenho vivido esses recomeços, não só no contexto ministerial, mas familiar, com a partida da Andréa, mas sempre sentindo a mão de Deus me sustentando, me erguendo, me colocando de pé, me sustentando, me alimentando, como Ele alimentou Elias, que nós tivemos o privilégio de ouvir na terça-feira, o pastor Rafael, seja por corvos, seja levantando viúvas, seja mandando anjos. Deus é aquele que provê as nossas necessidades. E é nesse propósito que nós estamos aqui. É isso, pastor. Deus te abençoe. Amém, amo o Senhor, tamo junto. Valeu.